Olá, meus amigos e irmãos. Tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje estaremos falando sobre um rito maçônico cheio de polêmicas, principalmente quando falamos da importância do livro da lei em loja maçônica. Hoje estaremos falando sobre o rito moderno, um rito que até hoje ainda gera muita dúvida no mundo maçônico. Tem muitos irmãos que ainda não o conhecem, né, e isso acaba gerando muita especulação referente ao rito. Tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouquinho mais sobre o rito moderno para que os irmãos, né, que não o conhecem passem a ter uma noção daquilo que ele é. Eu sou o Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. E no Papo de Maçonaria de hoje vamos desvendar a história e as controvérsias que envolvem o rito moderno, ou o rito francês, como também é conhecido. Pessoal, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, tá? Deixem o seu joinha, pois ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos e simpatizantes das ordens iniciáticas e acessem a nossa área de membros do canal. Na área de membros tem alguns vídeos específicos lá para os irmãos que já chegaram ao grau 3. Tá? Se vocês gostam de estudar a história da maçonaria, não deixe de acessar nossa playlist História da Maçonaria no Mundo. Lá irão, né, encontrar vários vídeos onde eu falo desde a origem da maçonaria, como também de vários ritos maçônicos desconhecidos ou pouco conhecidos, que é o caso do rito moderno que a gente está conversando hoje. Tá? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o rito moderno, que também é conhecido como rito francês. Tá? Esse rito é um dos ritos mais antigos praticados no Brasil. Ele foi criado na França em 1761, com a finalidade de se libertar das influências da maçonaria inglesa, que predominava na França naquela época. Ele foi reconhecido e adotado pelo Grande Oriente da França em 24 de dezembro de 1761, mas sua implantação definitiva só se deu em 9 de março de 1773, pelo então grão-mestre Duque de Chartres. Um detalhe interessante é que na criação do rito, este teve como aprovação a proposição do reverendo Desmond, que estabelecia a retirada da Bíblia do altar dos juramentos, onde ela é substituída pelo livro da lei maçônica. E é devido a esse fato que se começam as polêmicas em torno do rito. Devido à retirada da Bíblia do altar dos juramentos, esse ato acabou por suprimir a expressão grande arquiteto do universo de todos os cabeçalhos, né, e de todos os documentos e atas do Grande Oriente da França. E devido a isso, a Grande Loja Unida da Inglaterra excomungou o rito moderno, cortando assim as relações com o Grande Oriente da França. O principal argumento naquele momento era de que o rito moderno seria um rito ateu, pois deixou de lado a submissão ao Criador. E embora a intenção dos criadores do rito moderno fosse deixar os problemas de ordem metafísica continuassem sendo como posso dizer, sendo de foro íntimo, né, de cada um, ou falando de uma forma mais simples, a intenção da criação do rito moderno e da supressão da expressão grande arquiteto do universo era uma forma de respeitar a liberdade religiosa de seus obreiros, ou seja, cada um de seus membros internamente teria, como posso dizer assim, eles teriam o direito, né, de acreditar na religião que quiser, sem a necessidade de uma imposição de nomes ou referências ao Criador. Daí a acusação de que o rito moderno seria um rito ateu, pois segundo seus críticos ali na época, permitiria, né, que ateus pudessem se tornar maçons. Veja o tamanho da complexidade da situação. Mas vamos a fundo na origem do rito para a gente poder, como posso dizer assim, compreender como se deu essa formação. Tá? Como posso falar? Em 13 de junho de 1501, um decreto do Parlamento da França proíbe toda e qualquer assembleia de pedreiros e carpinteiros sob o pretexto de confraria. Olha que legal. 1500, assim que o povo chegou aqui no Brasil. Tá? Já em 1513, no reinado de Jaime V, né, da Escócia, que era um humanista fervoroso, o senhor St. Clair, grande mestre das lojas escocesas, passa um período na Itália e após um tempo ele passa a liderar alguns maçons italianos, onde após algumas discussões uniu-se aos maçons escoceses e reforçando assim as confrarias que sob a proteção do rei ganharam um grande impulso naquela época. Quando foi em 1516, convidado pelo rei da França Francisco I, conhecido como Pai das Letras, Leonardo da Vinci translada-se para Paris, onde funda uma loja franco-maçônica com refugiados de Florença e Milão,
onde ele, né, organiza e passa a dirigir o Colégio Francês Laico. Os membros originais desse colégio vinham da Península Itálica, onde faziam parte de instituições conhecidas como academias. As características desses membros eram de serem contra os dogmas do papado e contra a interferência da igreja no Estado. Olha como a gente começa todo o contexto, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho da complexidade da situação. Esse colégio, ele floresceu na França com o reinado de Francisco I, e conforme alguns historiadores, ele pode ser considerado o primeiro agrupamento maçônico especulativo no mundo. Porém, com a morte de Francisco I, houve um acirramento religioso muito forte na França, principalmente em reação à reforma de Martinho Lutero, o luteranismo. Desta forma, a nascente maçonaria especulativa passou a ser perseguida, justamente por ser movida pela razão e não por dogmas religiosos. Dessa forma, teve de se refugiar na Inglaterra, onde naquele momento havia tinha mais tolerância referente a essa questão religiosa. Sendo assim, a história da maçonaria na França, então, passa por um período de pausa, né? Ele fica num período ali de ato, pois a perseguição religiosa era muito forte. E o centro de todos os acontecimentos maçônicos acaba por ser transferido para a Inglaterra naquele momento. Isso ocorre até 1649, quando houve uma guerra civil na Inglaterra, que culminou com a decapitação do rei Carlos I, da dinastia Stuart, e a adoção temporária de um modelo republicano por parte da Inglaterra. Daí então, os exilados políticos que eram partidários dos Stuart se refugiaram na França e abriram novas lojas maçônicas no território francês. Essas lojas recém-fundadas passaram a ser chamadas de lojas escocesas, uma vez que os partidários dos Stuarts eram escoceses. A República Inglesa, recém-impossada, perdurou até 1660, quando então a monarquia é restaurada e os partidários da República são obrigados a se exilar na Holanda. Lá, eles acabam levando com eles a experiência de terem julgado e sentenciado o rei Carlos I, pois entenderam que este rei foi desleal ao país e aos seus súditos, sem contar que eles aboliram o poder e a influência da igreja sobre o Estado, confiscando os seus bens. Ou seja, eles conseguiram contestar o poder absoluto, o poder gerado da monarquia e o poder do clero, dando exemplo de liberdade total ao povo. A gente precisa lembrar, tá, que naquela época os monarcas eram vistos como verdadeiros emissários de Deus, e a igreja era quem validava esse poder. O povo era subjugado das duas formas, seja pelo poder do rei, seja pelo poder da igreja. Já na Holanda, né, esses mesmos partidários que fugiram da Inglaterra após estabelecidos começaram a se familiarizar e frequentar as lojas maçônicas holandesas. Assim compartilharam suas experiências e seus ideais como os maçons holandeses. Dessa forma, como posso dizer, eles acabaram lançando, né, as sementes do movimento que depois foi conhecido como Iluminismo. Esse movimento, o Iluminismo, né, ele ganhou muita força e se espalhou por toda a Europa. E foi por volta de 1715 que ele também chegou na França, através das ideias de John Toland. E já em 1717, houve formalmente a criação da Grande Loja de Londres, ou seja, a criação daquilo que foi conhecido hoje como maçonaria moderna ou maçonaria especulativa. Isso de uma forma oficial. Foi em 1726 que começaram a chegar na França as lojas maçônicas também vindas da Inglaterra. Essas lojas já eram filiadas à Grande Loja Unida da Inglaterra, a GLUI. Passou-se então a ter dois tipos de lojas maçônicas na França: as escocesas, fundadas pelos partidários dos Stuarts, e as inglesas ou modernas, filiadas à Grande Loja de Londres, sem contar que naquele momento existia grande influência ideológica entre os maçons daquilo que viria a se tornar o movimento iluminista ou iluminismo. Daí, né, nesse momento, nós temos aqui três grandes influências na maçonaria francesa do século XVIII, que é a maçonaria stuartista, mais tradicional e teísta. Com esta, nós temos a maçonaria dita moderna, deísta com tendências racionalistas, vindo da Inglaterra, como também as influências iluministas que estavam no meio maçônico naquele momento.
Quando foi em 1738, foi fundada a Grande Loja da França, fazendo com que a maçonaria francesa passasse para a mão dos próprios franceses, já que até então eram somente os escoceses e ingleses que dominavam a maçonaria no território francês, o que de certa forma acaba gerando um certo incômodo. Dessa forma, os grãos-mestres passam a ser franceses e esta Grande Loja da França, logo no início, já sofre grande resistência por parte da Grande Loja de Londres, que queria manter a maçonaria francesa sob o domínio deles. Chegando em 1761, o rito moderno é criado. Já em 1772, a Grande Loja da França foi extinta e no seu lugar foi criado o Grande Oriente da França, sendo este o primeiro Grande Oriente do mundo. Foi este Grande Oriente que criou aquilo que chamamos de democracia maçônica. A democracia maçônica consiste em um poder central, assessorado e vigiado por um corpo legislativo, formado por deputados de todas as lojas, deputados estaduais para os grandes orientes estaduais e deputados federais para os grandes orientes nacionais. A criação do rito moderno, ou rito francês, teve como motivo principal colocar em ordem a anarquia na maçonaria naquele momento, pois havia diversos ritos com inúmeros graus, onde muitas vezes, esses graus eram criados com o único objetivo de vender paramentos, joias e títulos. Nada diferente de hoje, tá, meus irmãos? Cá entre nós, a gente vê uma infinidade de supremos conselhos aí que a única coisa que eles fazem é fazer isso, tá? Vender títulos. Mas esse é tema para um outro vídeo, deixa em off. O rito moderno, ele foi criado originalmente com apenas os 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre maçom. O que na época causou muita reclamação, pois muitos maçons queriam continuar os estudos através dos graus do filosofismo, ou altos graus, como muitos irmãos gostam de chamar. Desta forma, em 1782, o Grande Oriente da França criou uma comissão chamada de Câmara dos Ritos, para incluir no rito a essência dos graus filosóficos, o que após acalorados debates em 1784, ou seja, 4 anos depois, optaram pela adoção de mais 4 graus filosóficos, totalizando nesse momento 7 graus, sendo eles 3 simbólicos e 4 filosóficos. Olha só, eles demoraram 4 anos para criar 4 graus. Imagina a complexidade de se criar um grau maçônico, quem dirá um rito. Uma das características desse novo rito foi se manter fiel às constituições de Anderson, de 1723, e de ter retirado de seus ensinamentos coisas que não eram originais da maçonaria. Os escocistas, descendentes da maçonaria trazida pelos Stuarts, reagiram a esta redução dos altos graus, pois queriam justamente em sentido contrário, aumentando o número de graus, e criaram um rito que hoje conhecemos como REA, o rito escocês antigo e aceito, que portanto não é 100% escocês, devido à origem, a sua origem ela está mais próxima da França, com fortes influências norte-americanas. Há muitas dúvidas referente à origem do termo moderno do rito moderno. Alguns autores afirmam que esse termo vem da criação, em 1751, de uma loja na Inglaterra chamada de Grande Loja dos Antigos, que se auto-intitulava assim porque eram oposição aos maçons que fundaram a Grande Loja em 1717, sendo que esses foram nomeados como modernos. Ou seja, o rito francês, ou rito moderno, teria sido criado com o objetivo de se manter fiel à maçonaria moderna que foi criada pelo movimento maçônico em 1717. É isso que esses autores alegam. E devido a essa disputa entre os antigos e os modernos, estava sendo desfigurada pela criação desordenada de graus, e não por ter sido um rito que tenha criado alguma modernidade, por assim dizer. No que diz respeito aos graus simbólicos, o rito moderno é o mesmo rito que a Grande Loja da Inglaterra praticava em 1717. Ele não alterou em nada a sua ritualística. Já outros autores, tem outros autores que discordam. Segundo eles, o termo moderno do rito francês não tem relação nenhuma com os maçons modernos de 1717. Mas afinal, o que diferencia o rito moderno dos demais? Por que ele é tão diferente assim, Por que gera tanta dúvida? O que faz ele ser diferenciado ou ter algum diferencial dos outros? Para isso a gente tem que ir lá pela base, tá? As características principais do rito moderno são a defesa intransigente da liberdade de consciência, a condenação de qualquer tipo de tirania e absolutismo, o laicismo, o agnosticismo, a tendência filosófica humanista e padrões de pensamento racionais e científicos.
O rito moderno em nada, né, não mudou nada desde sua criação, até 1877. Porém, a contar desta data, o Grande Oriente da França ele fez uma reforma onde aboliu a exigência da crença em Deus e na imortalidade da alma. E isso gerou uma forte reação por parte da Grande Loja da Inglaterra, que já não morria de amores pelo Grande Oriente da França, né, que decretou que o Grande Oriente da França como irregular, acusando-o de ateísmo e materialismo. Tenso. Essa acusação acabou caindo por extensão ao rito moderno, que é muitas vezes julgado como um rito ateu e materialista, porque não conhece, né, a sua base, a sua profundidade ali, né. Se a gente verificar com atenção, principalmente os irmãos que estudam os altos graus, ou graus filosóficos, veremos que o grau 18, o grau do Ré, né, rito escocês antigo aceito Cavaleiro Rosa Cruz, que é considerado o grau mais espiritualista do escocismo, nada mais é do que o 7º grau do rito moderno. Tá? São equivalentes. Desta forma, não tem como dizer ou chamar o rito moderno de materialista ou de rito ateísta. Mas e no Brasil? Então, no Brasil, o rito moderno é um rito regular e reconhecido, sendo esse praticado no Grande Oriente do Brasil, o GOB, que é reconhecido como regular e legítimo pela Grande Loja da Inglaterra, pela GLUE. Tá? E de acordo com os termos de um tratado de 1935, a exigência da crença em Deus continua, apesar do rito moderno ser fiel ao laicismo e de não existir invocação ao grande arquiteto do universo nas sessões do rito moderno feitas nas lojas do GOB. Apesar de ser minoritário hoje no Brasil, o rito moderno é o segundo rito mais praticado no mundo. Não se sabe exatamente quando esse rito chegou aqui no Brasil. E ainda há dúvida se realmente teria sido o primeiro rito a chegar, pois há quem afirme ter sido o rito adoniramita, o primeiro rito maçônico a chegar no Brasil. Bem, de qualquer forma, os dois ritos existiam em Portugal e na França. E como era para um desses dois países que os jovens das classes mais abastadas, né, o pessoal que tinha mais dinheiro aqui no Brasil, né, os nobres portugueses que vieram para cá, eles iam estudar lá. E lá acabavam sendo iniciados na maçonaria. E ao retornarem ao Brasil, ou eles abriam as suas próprias lojas, ou eles se filiavam a algumas lojas que já existiam aqui, sendo de um rito ou do outro. Quando houve a independência do Brasil, todas as lojas do até então Grande Oriente Brasílico eram do rito moderno. Dom Pedro I, apesar de ser maçom, tinha medo que a maçonaria lhe afrontasse o poder. Dessa forma, ele optou por fechar o Grande Oriente Brasílico em 22 de outubro de 1822, ou seja, logo após a independência. Quando o Grande Oriente já foi refundado, ele já veio com o nome de Grande Oriente do Brasil, o GOB, após ter ficado fechado por quase 10 anos. Todas as lojas que constituíram sua refundação também eram do rito moderno. O rito moderno ficou sendo o rito maçônico majoritário do Brasil por muito tempo, sendo um rito importante na formação de diversas lideranças brasileiras do século XIX, tendo tido destacada atuação na independência do Brasil, nas leis que culminaram na libertação dos escravos e na campanha republicana. Mas quais são os graus do rito moderno, né? Vamos entender um pouquinho mais a fundo. O rito moderno, ou rito francês, possui os graus simbólicos. Grau 1, aprendiz, maçom. Grau 2, companheiro, maçom. E grau 3, mestre maçom. Para o rito moderno, os 3 graus simbólicos representam as 3 grandes etapas da evolução do pensamento humano: intuição, análise e síntese. Segundo consta as instruções, né, referente ao rito moderno, o aprendiz, pela sua inexperiência maçônica, como um recém-iniciado que não sabe falar nem tampouco consegue trabalhar no seu próprio desbaste, uma vez que desconhece o uso correto das ferramentas, sendo assim, só pode aprender através do processo intuitivo e do exemplo de seus irmãos em loja. O companheiro maçom, após aprender a dar seus primeiros passos sem se desviar do seu caminho, pode este trabalhar no esquadrejamento da pedra, uma vez que passa a dominar a usabilidade das ferramentas de trabalho, onde aprende a fazer o uso do pensamento e da argumentação analítica, pois conhece o símbolo, conhece a simbologia e passa a se aventurar nas artes liberais.
O mestre maçom, como um maçom pleno de seus direitos, sendo este aquele que chegou na última etapa evolutiva do pensamento humano, faz a síntese, juntando tudo que está disperso para concretizar a obra final. O mestre maçom, em sua plenitude de racionalidade, com seu espírito crítico, carrega em si o ideal maçônico de desbaste da pedra bruta, já que é a transformação desta em pedra polida ou cúbica, significando assim o próprio aperfeiçoamento moral e mental do maçom. O rito moderno possui, além dos 3 graus simbólicos, os graus filosóficos, sendo esses o grau 4, eleito, o grau 5, eleito escocês, o grau 6, eleito do Oriente ou da Espada, e o grau 7, Cavaleiro Rosa Cruz. Esses 4 graus, chamados filosóficos, que substituíram e sintetizaram o emaranhado, para não falar aquela confusão ou superlotação de graus de outros sistemas maçônicos. Este rito segue a linha dos chamados graus históricos, ou seja, aqueles que mostram a história hebraica após a construção do primeiro templo de Jerusalém, erguido por ordem de Salomão, indo até o cristianismo, sob a dominação romana na pátria judaica. Em maio de 1999, da Era Vulgar, na seção número 1333, onde foi promulgado com sua redação final em setembro de 1999, da Era Vulgar, na seção número 1334, o Supremo Conselho do Rito Moderno aprovou a Constituição do Supremo Conselho do Rito Moderno em seu artigo 1º, parágrafo único, a criação de mais 2 graus, que são o grau 8, Cavaleiro da Águia Branca e Preta, ou Cavaleiro Kadosh Filosófico, Inspetor do Rito, e o grau 9, Cavaleiro da Sapiência, Grande Inspetor do Rito, gerando assim os 9 graus do Rito Moderno, sendo 3 graus simbólicos e 6 graus filosóficos. Um detalhe importante, tá, meus irmãos, que a gente precisa deixar registrado aqui. No Rito Moderno, o livro da lei, seja a Bíblia, o Corão, a Torá ou qualquer outro livro que você identifique como um livro sagrado, né, para a sua religião, ele permanece fechado durante os trabalhos sobre o Triângulo dos Compromissos. Para outros ritos é chamado de Altar dos Juramentos, onde acima do livro da lei estarão o esquadro e o compasso. Não se pode confundir o livro da lei, regra da moral maçônica, com o livro da lei sagrada de qualquer religião, tá? São 2 coisas diferentes, são 2 vertentes diferentes. Conforme determinado, os 8 pontos exigidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra, diz que o livro da lei sagrada, né, que ela especifica sendo como Bíblia, né, deve ficar à vista, e no rito moderno, assim como o rito de Schroeder, deve ficar fechado em cima da mesa do Venerável Mestre. Como o livro da lei maçônica é determinado o uso das Constituições de Anderson, edição de 1723, primeiro ordenamento da maçonaria após a sua institucionalização em 1717. Na falta dela, pode-se usar a Constituição da Obediência Maçônica, a qual a loja é afiliada. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado, e que o grande arquiteto do universo os guie e os proteja, que a prosperidade seja contínua na vida de todos. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!